Serginho do Posto, Carlise Fiatkovski, Éder Borges, Fernando Klinger, Hernani, Leônidas Dias, Olímpio Araújo, Pierre Petruziello, Renan Sesquim, Rodrigo Marcial, Sargento Tânia Guerreiro, Sidney Tualdo, Toninho da Farmácia. 411/2025. Solicita apreciação em regime de urgência da proposição número 5161/2025, que institui o programa Voucher Educacional Vale Creche no município de Curitiba, para atendimento temporário de crianças na educação infantil em instituições privadas como medida transitória até a ampliação da rede pública de ensino infantil. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão, vamos ao encaminhamento. Senhor presidente, eu peço aos vereadores, entendendo esta matéria... Para encaminhar, vereador Serginho do Posto. Encaminhamento. Eu solicito aos vereadores a possibilidade da aprovação desse regime de urgência. Trata-se de um projeto que atende diretamente à demanda de creches de crianças de 0 a 3 anos. Isso está no plano de governo do governo municipal. Eles pretendem ainda fazer a contratação de imediato. Nós faremos a discussão em projeto em plenário, portanto, só a título de requerimento e regime de urgência, eu estou pedindo a compreensão dos demais vereadores. Então, sendo assim, eu peço a base, os vereadores, para que nós aprovemos hoje esta proposição. Continua em encaminhamento. Para encaminhar, vereadora Jorge Prats, líder da oposição. Obrigado, senhor presidente. Então, bom dia a todas, todos e todes. Muito axé também. Bom, nós ficamos só com algumas dúvidas, então, vereador Serginho, porque, na verdade, assim, nós estamos com algumas questões ainda na casa, né? Para a gente fazer essa avaliação e passar em regime de urgência, nós teríamos, primeiramente, que ter formadas já as comissões, né? Que seriam as comissões importantes pela qual o projeto iria tramitar para vir, então, a plenário para a gente fazer o debate do projeto. Nós não temos ainda formalizado essas comissões. Então, além disso, também, óbvio, entendendo que é um projeto importantíssimo, também faz parte, né, da agenda do prefeito e que, de fato, está cumprindo com o que foi colocado nas agendas, né, das importâncias dos projetos que ele tem em mãos, e é de se parabenizar, mas talvez agora a gente colocar isso como urgência, não é questão do mérito, o projeto ele realmente é importante, é um projeto muito que nós também, né, da oposição, queremos que vá para frente, que avance, considerando também, né, várias questões que se traz aí de dúvidas em relação ao projeto, por exemplo, quanto tempo, né, essas famílias vão receber, enfim, inúmeras questões que nós vamos debater depois com, né, a questão do projeto mesmo sendo colocado. Mas o pedido de urgência agora, qual é o encaminhamento que nós vamos ter? Porque nós ainda não temos, né, essa formalização das comissões, que faria com que, então, na próxima semana esse projeto pudesse vir aqui, sendo a CCJ, a Comissão de Economia, enfim. E aí, então, nós estamos com essa questão de dúvida mesmo, né? Assim, agora, então, nós gostaríamos até de não votar a urgência por ser um projeto extremamente importante, para que a gente possa, assim, depois de tudo formalizado aqui na casa, a gente encaminhar esse projeto com a grandeza que ele tem e também que merece que a gente aplique nisso, né? Toda a atenção desse projeto, porque é um projeto que as periferias esperam muito que venha, que aconteça, e também debater isso com a educação, que é o setor que vai ser afetado por isso. Então, a urgência agora ela nos impede de ter esse diálogo que seja promissor para um projeto tão importante. Então, talvez se a gente esperasse para a próxima semana e aí avaliar, vereador César, iniciar a possibilidade para que a gente possa realmente debater esse projeto de uma maneira muito mais favorável, né? Desculpa, não ouvi. Eu não sei se ele pode usar o microfone, porque eu também não pode, tá? Eu não tô ouvindo o que o senhor está dizendo. Ah, entendi. Está iniciando o ano escolar. Realmente, por isso a importância, mas a gente não tem como vamos passar um projeto de urgência sem termos as frentes para isso, entendeu? Esse é o questionamento maior. E a nossa dúvida também se fazemos assim para que a gente tenha, né, na verdade, todas as avaliações corretas do projeto. Seria isso, senhor vereador, mas se puder, então, escurecer esses pontos, talvez seja importante para a gente avaliar o nosso voto melhor. Continuamos em encaminhamento. Vice-líder do bloco Novo PL, vereador Guilherme Kilter. Com a palavra, 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar a base, principalmente ao nosso prefeito Eduardo Pimentel, por protocolar esse projeto do Vale Creche. A gente sabe da importância que tem a educação na nossa cidade, educação municipal e da base. Hoje nós temos uma lista de espera de mais de 3.400 crianças esperando por uma vaga de creche, e esse programa vem como uma forma de solucionar isso no curto prazo. A gente sabe que existe a necessidade de construir mais CMEs, mais escolas, mas isso leva muito tempo e precisa ser feito com calma, com o uso do dinheiro público. Então o Vale Creche ele vem para solucionar essa dor. Para vocês terem uma ideia, o custo per capita do dia letivo está fixado em R$ 70 para os centros educacionais. No sistema privado, esse custo é levemente mais alto, R$ 74,00 e alguns centavos. Ou seja, não custa muito mais e dá para resolver no curto prazo. Então, eu gostaria de manifestar meu apoio, ainda mais porque as crianças que mais precisam estão em áreas de vulnerabilidade. As maiores filas hoje são no Tatuquara, com 822 crianças, no SIC e no Bairro Novo, com 757 crianças e 464, respectivamente. Então, que a gente possa aprovar esse requerimento de urgência, aprovar esse projeto para melhorar cada vez mais a educação na nossa cidade. Obrigado. Para encaminhar a votação do requerimento, vereadora Camila Gonda, líder da Federação Brasil da Esperança, FEA Brasil, PSB, Federação PSOL. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras, bom dia, presidente desta casa, mesa diretora. Eu tenho algumas ressalvas quanto à questão da urgência deste projeto de lei. Também a gente pode perceber, né, que até agora nas questões da discussão a gente também não conseguiu discutir muito essa urgência. Primeiro, a gente sabe que a gente tem uma necessidade muito grande na área da educação, não é de agora, mas eu acho que esse tema ele pode ser debatido com calma, né, nesses últimos, porque foi debatido, né, assim, e até porque hoje a gente tem uma sequência dessa mesma gestão, e eu quero chamar a atenção para alguns pontos desse projeto. Em relação ao regime de urgência, a gente sabe que o regimento interno desta casa, senhor presidente, ele prevê a tramitação em 45 dias desse projeto. Entretanto, vereadores, a gente tem conhecimento que na prática não é bem assim, né? É bem inferior aos 45 dias. Esse projeto, ele certamente vai tramitar a toque de caixa, até porque as comissões ainda sequer foram formadas, o que vai inviabilizar o nosso debate, principalmente com os profissionais da educação e com a população. Outros pontos que eu quero elencar também sobre as incongruências desse projeto é qual seria o impacto financeiro, né? A gente não pode aceitar que, nesse primeiro momento, o valor do Vale Creche ele seja estabelecido tão somente por decreto, ou seja, a gente está assinando claramente algo, né, em branco ali, para que isso seja, inserido depois via decreto, e a gente não sabe, eventualmente, se essas famílias elas vão ganhar R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 100, R$ 500 para esse Vale Creche. Ainda, de onde vêm esses recursos? Qual a logística, por exemplo, para que uma criança que mora no Caximba, ela vai ter que frequentar uma creche em um bairro mais afastado? Quem vai arcar com os custos do transporte dessa criança? O auxílio, nesse primeiro momento, né, diga-se de passagem, ele é sim uma medida para tentar amenizar a questão, porém, a longo prazo, ele pode ser prejudicial para essa população, né? A gente tem aí exemplos muito claros do que já acontece até mesmo do governo estadual. Vou citar aqui a questão do PSS, do processo seletivo simplificado de contratação de professores, que acontece no estado do Paraná, que também foi algo que passou em regime de urgência, também foi algo que não é uma contratação aí que acontece de maneira, tinha que ser, né, de fato, de maneira simplificada, mas a gente sabe que ela acaba virando uma rotina, né? E a gente também tem que tomar certo cuidado com isso. A questão desse apoio educacional é um ponto que precisa ser melhor esclarecido, melhor debatido, visto que a gente tem, né, a gente está trabalhando aí com vulnerabilidades sociais, a gente está trabalhando, de fato, com questões que deveriam ser melhor elucidadas nesse projeto, presidente. Próximo encaminhamento está escrito, porém já usou da palavra o vice-líder, o vereador Éder Borges. Só que o vereador pode encaminhar como autor, então. Como autor, encaminhando o vereador Éder Borges. Autor do requerimento, na sequência, vereador Pia. Obrigado, presidente. A mãe carente da periferia, que depende da creche, ela sabe a urgência que ela tem. Eu não entendo o PT aqui agora colocando empecilhos contra um projeto que beneficia crianças carentes. Vamos aprovar, porque é urgente, sim. Para encaminhar a votação, vereador
Pier Petruzzello. Lembramos que estamos no momento de encaminhamento da votação. Somente líder ou vice-líder, se o líder abrir mão. Então, 5 minutos, sem apartes, vereador Pier Petruzzello. Obrigado, presidente Chico Kuzma. Bom, eu acho muito importante frisar aqui aos vereadores, até porque eu sou especialista em regime de urgência, haja visto que, como líder do GRECA, devo ter votado pelo menos uns 40. E eu sempre defendo a urgência quando ela tem uma medida que tem que ser imediata. Por quê? Porque se nós dependermos do processo legislativo, do projeto aqui da Câmara, nós sabemos que, por exemplo, esse caso do Vale Creche, que é uma promessa do prefeito Eduardo Pimentel, ela poderia durar aí 3, 4, 5, até 6 meses. A experiência vai dizer isso para vocês, que o projeto demora para tramitar aqui. Então, eu entendo que, como se trata de uma promessa de governo, vereadora Jorge, a quem tem um respeito e um carinho imenso, e um projeto, como bem disse o Éder, é um projeto social. Esse regime de urgência já traz o impacto financeiro de aproximadamente, não números exatos, quase 50 milhões de reais. 48 pelo que o líder e pelo que vi até no projeto e no site da Câmara Municipal. Então, o regime de urgência ele não pode ser desqualificado o tempo inteiro. Ele tem que ser feito quando tem a importância da urgência. Até porque as aulas já começaram, até porque nós estamos falando de famílias vulneráveis. É uma promessa de governo, da campanha do prefeito Eduardo. Então, eu entendo que votar essa urgência é fundamental para a cidade de Curitiba, para essas famílias vulneráveis e, aliás, tomara que venham mais urgências nesse sentido, porque é um sinal claro que o governo está preocupado e está acelerando os processos para que a gente possa realmente, lá na ponta, dar dignidade para essas famílias, pelo menos um mínimo de dignidade, uma vez estamos falando de um Vale Creche, quem sabe um dia na nossa cidade a gente não precise mais de Vale Creche, seria um sonho a gente não precisar mais debater isso aqui, mas infelizmente é uma realidade aqui em Curitiba. Então, com respeito máximo à vereadora Camila, respeito total e absoluto ao debate sempre das ideias que vamos travar aqui, sempre com educação e o máximo do respeito, eu encaminho o voto favorável ao regime de urgência, senhor presidente. Obrigado, vereador Pier. Próximo vereador, como também autor, vereador Rodrigo Marcial. Agradeço a palavra, presidente. De início, eu reforço que, como representante do Partido Novo, em mais de uma oportunidade, inclusive já nesta casa, criticamos regimes de urgência quando eles não eram necessários. Ontem mesmo estivemos em reunião com o nosso secretário de Educação e esse projeto, que já tem essa dotação orçamentária prevista, esta reserva de 50 milhões de reais para propiciar esse Vale Creche às famílias vulneráveis, já está destinado, esse recurso já existe e ficará parado enquanto não for aprovado o projeto de lei que ora discutimos e, portanto, a importância dessa urgência. Não se trata de uma urgência em abstrato, se trata de uma urgência em concreto, porque essas famílias poderão sim, pelas palavras do próprio secretário, ter acesso a esse benefício, ter acesso a uma creche, liberando as mães para que possam trabalhar, possam tomar conta dos seus afazeres, já a partir desse primeiro semestre deste ano. Portanto, urgência mais do que justificada, necessária, inclusive, para propiciar esse benefício e esta promessa de campanha do nosso prefeito Eduardo Pimentel. Então, encaminho também o voto favorável do Partido Novo e o voto favorável pelo projeto. Obrigado, vereador. Agora, líder do bloco MDB, PDT, Republicanos, vereador Jasson Goulart. Obrigado, presidente. Também voto favorável e justifico da seguinte forma: nós temos aí pais, mães que estão dependendo, inclusive, de colocarem seus filhos nas creches para poder voltar ao trabalho com segurança, né, sabendo que tem ali os seus filhos nessas creches. Muitas vezes nós debatemos a morosidade, inclusive, né, do serviço público, do poder público. E aqui nós temos, nesse momento, a possibilidade de fazer com que isso seja aprovado em regime de urgência para que possa beneficiar pais, famílias. Só lá no Tatuquara, presidente, nós temos quase 800 crianças que estão aguardando, pais, famílias que estão aguardando uma vaga numa creche para que possam ir para o seu trabalho.
No Tatuquara são quase 800 crianças, corrigindo. Lá na cidade industrial de Curitiba, mais de 700, e no bairro Novo, cerca de 500 crianças, famílias que estão aguardando para que possam deixar os seus filhos nas creches e ir para o seu trabalho, buscar o sustento da família. Então, mais que justificado, mais que justificável nesse momento, que esse projeto seja votado em regime de urgência, e eu voto favoravelmente. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador para encaminhar, vice-líder do bloco PSD-PRD, vereador Sidney Toaldo. Obrigado, presidente. Bom, bem dito pelos vereadores, nobres vereadores, anteriormente à minha fala, projeto, um regime de urgência necessário, extremo e que seja feito, aprovado o quanto antes. Eu tenho recebido ligações e ligações de pais e mães pedindo socorro, porque realmente a gente sabe da necessidade dessas vagas de creches, e agora com os números aí que o vereador Jason Goulart passou, vejam quantas mães, quantas famílias necessitam que seus filhos estejam alocados em algum espaço, e principalmente, já na gestão anterior e agora nesta nova com o Eduardo, essa parceria que a Prefeitura idealizou com essas outras escolas, outros CMEs particulares, só deu certo. Muitos pais me procuram e falam, vereador, eu, principalmente ali em Centro, preciso dar um exemplo, vereador Jason. Ao lado do meu escritório, tem uma escola particular que tem convênio com a Prefeitura. Os pais fazem como pedido a prioridade sempre no CMEI próximo da sua casa e como segunda opção essa escolinha particular, porque tem uma qualidade de ensino e com certeza só vai beneficiar as crianças e os familiares. Então, voto favorável, encaminhamento para voto favorável a esse regime de urgência. Obrigado, presidente. Próximo vereador, líder, autor do requerimento, vereador Leônidas Dias. Presidente Chico Kuzma, gostaria de ressaltar aqui as questões relacionadas principalmente ao regime de urgência. Como bem falou o vereador Pier, quando nós temos que debater um regime de urgência nessa casa, é porque uma solução imediata deve acontecer junto à sociedade. Eu acho que é um entendimento direto aqui de todos os vereadores a necessidade imediata da questão do Vale Creche. É uma atitude inédita, um compromisso de campanha que foi realizado pelo prefeito Eduardo Pimentel, e eu acho que cabe à Câmara Municipal de Curitiba discutir com celeridade a questão do Vale Creche, porque nós estamos nesse momento aqui discutindo o mérito da questão e sim colocando como prioridade o debate do Vale Creche com o vereador Rodrigo Marcial aqui para a Câmara Municipal. Como outros vereadores citaram, eu acho que é uma demanda, vereador Sidney, nos telefones de todos os vereadores aqui por a busca dessas vagas. Eu acho que o prefeito buscou uma medida inteligente, vereador Lorenz, e imediata dentro desses primeiros 30 dias. Então, eu acho que cabe, sim, à Câmara Municipal, dentro das regras que estão estabelecidas, votar a favor desse regime de urgência para que nós possamos dar uma resposta para a sociedade a partir de um projeto que eu vejo que foi apresentado como inteligência pelo Executivo Municipal através do prefeito Eduardo Pimentel. Obrigado, senhor presidente. Encaminhando, então, como segunda vice-líder do governo, considerando que o vereador Serginho encaminhou como autor, vereadora Rafaela Lupion. Obrigada. Também quero reiterar aqui as falas que me antecederam. Um projeto extremamente importante, essa questão do regime de urgência, Vale Creche, são as famílias curitibanas, a educação, que é um serviço essencial, que o tempo a gente não permite perder esse ensinamento que é tão fundamental na formação das nossas crianças, dos nossos curitibinhas. Então, extremamente oportuno, necessário, inteligente a medida, uma promessa de campanha do nosso prefeito Eduardo Pimentel, e eu aqui reforço, como extremamente necessária a medida. Muito obrigada, presidente, agradeço. Para requerimento, vereador Hernani. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras, servidores da casa. Bom, senhor presidente, diante da importância desse regime de urgência, que é favorecer essas crianças que ainda não estão inseridas em creches, eu peço que essa votação seja nominal, até mesmo para a população saber quem são os vereadores e vereadoras que estão a favor que a criança tenha esse atendimento e tenha esse direito à creche. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Requerimento do vereador Hernani para que a votação
do requerimento de regime de urgência seja feito de forma nominal. Vereadores favoráveis ao requerimento do vereador Hernani permaneçam como estão, contrários levantem a mão. Aprovado. Então, agora vamos à votação do requerimento de regime de urgência, votação nominal, conforme aprovado pelo plenário. Só peço um instante aos vereadores e vereadoras para que possamos incluir esse requerimento no sistema. Então, peço vereadores e vereadoras que registrem seus votos. 34 votos sim, 2 votos não. Aprovado o requerimento. Para justificar o voto, nós temos inscritos vereadora Camila Gonda, vereadora Jorge Prates, vereador Zezinho Sabará e vereador Serginho do Posto. Vereadora Camila, 5 minutos. E eu, senhor presidente? Vereador Ângelo. Desculpa, vereador Ângelo Vagnoni, acho que o vereador então pediu antes, então, vereador Ângelo Vagnoni já havia pedido para justificar. Cumprimentar os vereadores e as vereadoras e dizer o receio que, um pouco das dúvidas que nós temos em relação a esse projeto. Em primeiro lugar, dizer que concordamos com o olhar que a Prefeitura e com o olhar que os vereadores estão trazendo sobre as crianças e a educação infantil na nossa cidade. O problema grave que tem, que ao longo de um período nós não demos conta de construir as escolinhas para atender as crianças, sobretudo nos bairros mais carentes, como ressaltou o vereador Kilter, que é do Bairro Novo, do Tatuquara, do SIC, aonde tem o maior número de crianças fora da escola nessa fase da vida. Nós, quem se preocupa com a educação no Brasil, sabe que nesse momento da vida, os ensinamentos, a aprendizagem, o atendimento educacional é fundamental para o desenvolvimento posterior. Então, todo mundo que é de classe média, que tem recursos na vida, sempre coloca a sua criança de 2 anos de idade, 1 ano de idade, já numa escolinha com profissionais, enfim, com atendimento especializado, custa caro. O poder público tem a necessidade de fazer isso para o conjunto do povo brasileiro. Curitiba não é diferente do resto do Brasil. A nossa preocupação, e a gente vai externar isso na discussão do projeto, é de que o voucher, que é recurso para a iniciativa privada, que emergencialmente eu acho que tem que atender as crianças agora, nesse momento, o voucher não seja algo permanente. Porque a hora que o voucher for algo permanente, nós vamos retirar a esfera pública, nós vamos desgastar a atividade do magistério, do princípio da educação, que deve ser algo permanente na vida de uma comunidade. Então, o professor, a carreira do professor, esta lógica do público, se a gente entender a comunidade nos próximos 10, 15, 20 anos, é importante que a gente defenda a ótica pública. Por isso, nós vamos discutir uma emenda no projeto de que a Prefeitura e a base possam concordar de que a gente possa delimitar um prazo. 4 anos, 5 anos do voucher. Qual é o receio que nós temos e que a comunidade educacional tem? De que isso se transforme numa coisa permanente. E de que a Prefeitura não cumpra. Eu não tenho motivos para duvidar da palavra do prefeito. Mas nós gostaríamos de ter uma certeza, porque se trata da educação de crianças, de que vai construir escolas, de que vai fazer... Eu já digo, não tenho dúvida não tenho nenhum motivo para duvidar dos compromissos do prefeito, que vai investir na construção de escolinhas. Mas nós estamos tratando das crianças, nós estamos tratando de princípios educacionais. O público, nessa fase, sobretudo para as crianças mais carentes. Então, é essa justificativa, nós votamos favorável ao regime de urgência, porque concordamos com o olhar da Prefeitura e com os argumentos que todos os vereadores aqui trouxeram para a urgência. Mas vamos discutir no projeto algumas alterações, que não vão tratar do mérito. Não é questão de grana, não é questão de dinheiro, é a questão assim, de um pouco de princípio. O que vai acontecer daqui a 4, daqui a 5, daqui a 10 anos? Podemos ter um olhar um pouquinho diferente? Porque qualquer coisa que precisar ser revisto, daqui a 4 anos a gente pode rever. Então é isso, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, vereador Vagnoni. Agora vamos na sequência para a justificativa de voto, vereadora Camila Gonda.
5 minutos, vereadora, por favor. Muito obrigada, presidente. Obrigada, vereadores. Bom, em primeiro lugar, gostaria de ressaltar ainda as minhas grandes ressalvas contra o regime de urgência. As famílias, sim, vereador Éder Borges, elas possuem, sim, muitas questões de urgência nesse tema, mas continuo ressaltando que esse tema precisa de debate. E eu peço para os vereadores agora um clamor mesmo, né, nessa questão. Por quê? Essa questão vem para discussão em plenário, né? A gente vai debater, como muito bem pontuou aqui meu companheiro de bancada, Ângelo Vagnoni. E quando esse projeto for pautado para discussão em plenário, já que ele foi aprovado em regime de urgência, então que pelo menos os vereadores dessa casa levem em consideração todos os pontos que nós reiteramos aqui a respeito deste projeto. Novamente, é uma carta em branco para que o prefeito possa colocar no decreto aquilo que ele bem entender a respeito disso, sem a devida discussão com as comunidades, sem a devida discussão com a classe do magistério, sem a devida discussão com a população, e sempre que um projeto passa por regime de urgência, mesmo que seja uma pauta urgente, é preciso que a gente reitere esse posicionamento. Então, minhas ponderações são com relação, sim, à questão da urgência. E não se é urgente ou não a questão das creches aqui em Curitiba, que a gente sabe que é um assunto muito delicado, acho que é de conhecimento de todos os vereadores são simpatizantes desse movimento, até porque a gente sabe que, né, quem precisa dessa vaga em creche não espera, mas ressalto novamente a questão, todas essas questões que foram trazidas, e espero que esse debate ele possa ser muito mais aprofundado, com discussões reais, quando esse projeto for encaminhado aqui para votação em plenário. Novamente, qual seria o impacto financeiro? Novamente, qual seria esse valor? Mais uma vez, de onde viria esse valor? Quanto nós iríamos receber? Lembrar, claro, das nossas mães da periferia, principalmente, que precisam ter acesso a essas vagas, como vai ocorrer o transporte dessas crianças, quando essa escola, né, que precisar ali, tiver a questão do vale, não for próximo da residência dessa mãe. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa, sim, apresentar uma emenda para esse projeto, para que ele seja, de fato, discutido com as forças, discutido com os sindicatos, discutido com a população, para que só assim a gente consiga, de fato, compreender. Então, reitero que, novamente, que o meu posicionamento é com ressalvas ao regime de urgência, mas compreendendo, por óbvio, a urgência que nós temos em debater o sistema de vagas de creche aqui no nosso município de Curitiba. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, vereadora Camila Donda, do PSB. Próxima vereadora inscrita para a justificativa, a vereadora Georgia Prats, do PT. Obrigado, presidente em exercício. Veja, gostaria de esclarecer algumas coisas aqui. Na minha fala, vereador Pierre, o questionamento ele foi pertinente às ações e definições que nós temos que fazer aqui na casa. Tá? Quando a gente fala sobre projetos de leis, eles passam por comissões, e todo mundo aqui sabe, nós não temos as comissões ainda formadas, e houve, então, um questionamento aí para que, então, o vereador da base, que eu achei que fosse discutir a questão da urgência, explicar o porquê e tudo mais, a gente pudesse ter um esclarecimento sobre como vamos fazer, então, para que, então, o projeto já venha para cá diretamente, e aí sim, como eu falei, encaminhar um voto favorável ou contrário. A necessidade desse projeto, ela é inegável, a gente sabe disso, não estamos contra, como já disse também o vereador Vagnoni. A importância do projeto, gente, ela existe, mas também temos que pensar que nem tudo é como é colocado. A gente tem hoje, por exemplo, e quando vocês começarem a trabalhar com as periferias e ir realmente atender a população, a gente vai entender que lá na ponta, às vezes as coisas não chegam como é colocada. Nós temos hoje um exemplo que é o aluguel social para as pessoas que estão nas ocupações por moradia, vivendo hoje em condições precárias. Esse aluguel social ele não chega para todo mundo, nós temos dificuldades para que eles acessem. Então, é um projeto importante, mas que é um projeto também que tem que fazer sentido para quem está lá na ponta, para tudo que vocês defenderam aqui tem que fazer realmente sentido. Então, tem que chegar com qualidade para essas famílias. Então, por isso, né, esse questionamento do como vamos fazer com que esse projeto, que é importante e que, como eu falei, é uma agenda que o prefeito colocou na campanha que está agora cumprindo, que, de fato, é uma questão
louvável, né? Mas que nós temos realmente uma possibilidade também de fazermos com que esse seja um projeto que seja realmente qualificado para a periferia, para as mães, para quem realmente necessita. Então, para que a gente não tenha, né, no futuro embate, saber qual é o valor, como vai ser pago, até quando vai ser pago, realmente se as famílias vão acessar, quais serão os possíveis problemas que nós teremos com isso. Então, há uma possibilidade de debater e é o trabalho que nós temos que fazer aqui. Então, esse regime de urgência, vereador, ele talvez nos traga essa dificuldade, mas nós vamos, com toda certeza, correr atrás para que a gente possa trazer esse debate no momento que formos discutir o projeto, que então esse era o questionamento, talvez na próxima semana, tendo já as comissões, não poderíamos fazer um debate mais qualificado para a aplicação, entendendo também que o vereador colocou que nós temos aí um prazo porque as aulas já vão começar e, de fato, existe a urgência, é uma problemática que está na sociedade faz bastante tempo, há uma possibilidade de resolver, mas não também deve ser a única, né? Nós temos sim que garantir a construção dos CMEIs, como disse a vereadora Camila, temos também que ouvir quem trabalha na educação, para que tenhamos, então, totais possibilidades de fazer com que esse projeto seja extremamente favorável. E aí, o regime de urgência pode atrapalhar ou pode não. A gente vai ter que correr atrás agora para que a gente consiga trazer o debate, como disse também o vereador Vagnoni, trazermos aqui também as nossas propostas para melhorar o projeto, para incrementar o projeto, ouvindo, né, a população, ouvindo a categoria da educação também, que é quem tem que dar a opinião sobre esse assunto, e obviamente vamos vir aqui preparados para o debate no plenário. Mas havia essa dúvida foi solucionada ali depois, conversando com o vereador Serginho, também com o presidente Kuzma, para que a gente entendesse também como é que vamos fazer agora, que a gente precisa, né, de fato, é um assunto de emergência, mas que também tem demandas importantes que nós precisamos avaliar, e de verdade, volto a dizer, esse é o nosso trabalho aqui na casa, né? A gente tem que passar projetos, sim, mas temos que passar projetos que sejam de qualidade, que de fato funcionem e que vá realmente atender a população lá na ponta. E aí, volto a dizer, temos hoje alguns paliativos que já estão sendo feitos pela Prefeitura, no caso, volto a dizer, Coab, mas que de fato não estão resolvendo a situação da periferia lá na ponta. Então, nós temos que melhorar, sim, os debates e os projetos, e aí, então, votamos favorável pelo entendimento da necessidade, né, de falarmos sobre isso, mas também peço que todos os vereadores aqui tragam, né, as possibilidades de melhorarmos, encaminharmos um projeto que seja, de fato, adequado para a população lá na ponta. E aí nós vamos fazer jus a tudo que defendemos aqui. Obrigado. Continuamos em justificativa de voto. Temos 10 vereadores inscritos. Vereador Zezinho Sabará, para justificar o voto, 5 minutos. Obrigado, presidente. Eu justifico o meu voto, votei a favor do projeto, porque eu moro lá numa região da SIC, uma região bem de periferia, bastante pessoas carentes, e meu escritório, onde eu moro já há 36 anos, e eu tenho lá o escritório de atendimento à comunidade, e tem dias que eu atendo até 100 pessoas por dia. E entre essas 100 pessoas, são muitas demandas. Eu tenho lá uma agência de emprego, é um trabalho social, e outros tipos de atendimento social à comunidade, mas 30% desses pedidos que a comunidade vai fazer são vagas de CMEIs, que as mães querem trabalhar e não conseguem vaga no CMEI para deixar os seus filhos, e não tem, às vezes, com quem deixar. Então, eu quero dizer que estou muito feliz com esse projeto do prefeito, quero parabenizar o nosso prefeito Eduardo Pimentel, e dizer que eu que andei lado a lado ao prefeito ali nas duas campanhas, primeiro turno e segundo turno, eu ouvia da população nas reuniões que fizemos, nas visitas casa a casa, essa cobrança diretamente do nosso prefeito Eduardo Pimentel, para que ele, sendo prefeito, olhasse com carinho para essas vagas, principalmente de creche, de CMEI. Então, eu acho que o nosso prefeito aí, já cumprindo esse compromisso que fez lá diretamente com a população, principalmente as mais carentes, a gente fica muito feliz e vai atender lá uma demanda que a gente, no dia a dia, a gente ouve dessa comunidade que tanto necessita um local para deixar seus filhos, aonde possa as mães trabalhar para o sustento dos seus lares, tá bom? Então, parabenizo aí ao prefeito e todo o secretariado, e sempre vou estar apoiando,
e que ele possa cumprir todos os compromissos aí que fez, que é para o bem da nossa cidade e da nossa população. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Zezinho. Vereadora Laís Leão. Eu queria pontuar aqui nesse plenário hoje que eu concordo com as demais vereadoras aqui, vereadores que pontuaram anteriormente, que a demanda sobre a questão das creches, ela é uma demanda urgente. Só que cabe pontuar que essa urgência, ela sempre existiu. Não começou a falta de vagas hoje. Então, a gente tratar como urgência, como se fosse uma grande novidade, eu acho também bastante complicado nessa casa. Mas, enfim, não é novidade. A gente apoia, a gente entende, votou favorável aqui com relação ao regime de urgência, justamente por estarmos apoiando as famílias que nos ligaram e pediram ajuda para que isso fosse resolvido antes do início do ano letivo. A gente precisa de uma solução para agora, visto que o ano letivo está para começar. Mas a gente também precisa que alguns pontos sejam considerados nesse mérito, começando pelo prazo dessa solução. Então, se é temporária, tem que ser temporária de fato. Onde está escrito até onde vai este mérito dessa solução? O que me deixa pessoalmente desconfortável é justamente a questão da ausência da discussão nessa casa. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o que vai ser tratado como urgência, a partir dessa lógica de ser realmente um mérito de urgência. E precisamos trazer quem está na ponta dessa discussão. Não faz sentido a gente simplesmente tratorar um debate sem trazer aqui, por exemplo, nessa casa, as professoras que são diretamente impactadas por esse tipo de medida. Então, fica o apelo para a gente formar essas comissões e debater uma reunião extraordinária sobre o mérito dessa questão. A urgência está aí, a urgência existe, as famílias curitibanas estão pedindo de nós uma solução, mas a gente precisa discutir o mérito e precisa discutir como isso será feito, que fundamentalmente a gente não concorda com este modelo. A gente entende que existem outras soluções já implantadas, por exemplo, que também podem ser discutidas, como as soluções do SEIS, que já são escolas conveniadas, que já são credenciadas. Por que criar um modelo novo que a gente não conhece? Legislar a educação via decreto? Essa casa também não pode se silenciar com relação a esses méritos. Precisamos valorizar os trabalhos dessa casa. Ontem, eu conversei pessoalmente com as professoras do SISMAC. A gente conversou exaustivamente sobre o mérito do projeto. E eu quero deixar registrado aqui que nós vamos fiscalizar e que a nossa prioridade é valorizar a educação pública e estatal. Então, votamos pela urgência porque o assunto é urgente, mas o mérito vai ter que render uma grande discussão nessa casa, mesmo com a urgência. E aí eu já aproveito e já convido e abro as portas dessa casa para que o sindicato esteja aqui, o sindicato, as professoras estejam aqui discutindo essa questão, porque sem elas essa discussão não faz sentido, porque elas que gerem a educação pública nessa cidade e enfrentam os desafios da educação pública na ponta e atendem essas crianças. Voltamos, então, o vereador Serginho do Posto, na sequência, a vereadora professora Ângela. Senhor presidente, cumprimento a mesa, os vereadores, vereadoras. Eu até quero pedir escusas, que no primeiro momento nós estamos com uma pauta de 42 requerimentos. Eu achei que se nós fizéssemos no momento a discussão em plenário que acontecerá na semana que vem, nós ganharíamos esse tempo. Mas eu quero dizer duas coisas. Primeiro, e quero talvez dividir minha fala aqui, e para que as pessoas entendam o regime de urgência. O próprio nome diz, e o regime de urgência, ele não é algo que prejudica a população. O regime de urgência, ele não é algo que prejudica o andamento desta casa. O regime de urgência é um instrumento que esta casa tem, formado por uma maioria de assinaturas, e esse projeto pode subir e fazer com que ele tramite mais rápido. Então, esse é o regime de urgência, assim, deixando muito claro, não existe qualquer instrumento que poderia prejudicar o regime de urgência no sentido dele. Agora, eu quero dizer que o nosso governo tem pressa. O nosso governo tem pressa. O nosso prefeito Eduardo Pimentel, ao enviar a esta casa, ele está dando uma resposta à população de Curitiba. Ele está dando uma resposta para a população e principalmente às crianças de 0 a 3 anos de idade.
Nós estamos falando aqui da Lei de Diretrizes Nacionais da Educação, nós estamos falando do PNDE, nós estamos falando do ECA. É um cumprimento em um gestor público fazer a população, principalmente as crianças de 0 a 3 anos, quando esse projeto prevê. Esse é um projeto transitório. O que quer dizer transitório? Ele tem tempo para fazer o atendimento àquela família, essa família receberá o voucher e pagará uma instituição privada, e a partir do momento em que a prefeitura abrir a vaga na instituição pública, no CMEIs, essa criança será transferida para o CMEIs, diminuindo o custo do dia a dia do município de Curitiba, ou seja, um equilíbrio orçamentário. Só que esta medida é imperiosa porque nós precisamos atender essas crianças e essas famílias, essas mães solo, famílias que têm uma condição vulnerável e elas não estão só na periferia. Eu sou morador de periferia, é importante dizer que hoje a população de Curitiba, e a partir do momento que nós aprovamos uma lei aqui nesta Câmara, ela vale para todas as regiões de Curitiba. E nós temos famílias carentes aqui no centro também, que terão que ser atendidas da mesma forma com esta lei estando implantada. É um modelo em que o prefeito faz a transferência direta, ou melhor, o governo faz a transferência direta à família e ela faz a contratação. Agora, haverá aferição dessa instituição que prestará o serviço, haverá aferição se essas famílias, de fato, que irão receber o voucher, estão dentro de uma características, dentro dessas características que são programas de governo. Estabeleceu-se aqui o salário mínimo regional, de 0 a 3 salários mínimos regional, que é um valor maior do que o salário mínimo nacional. Portanto, a ideia era atender com urgência essas famílias. É imperioso o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu quero agradecer aos vereadores que votaram sim, pela necessidade e a urgência desse projeto que nós estaremos discutindo na próxima semana. Quero ressaltar que o projeto veio com impacto orçamentário, com a previsão de gastos, quais faixas e quais metas que eles estarão atendendo dentro do projeto. E essa discussão a gente vai novamente repetir na próxima semana, mas alguns dados importantes, que as etapas do berçário 1, berçário 2, berçário único, maternal 2, isso revela uma intenção de 3.445 crianças, o impacto mês, 4.970.000, e chegando ao ano um total de 49.709.000. E também quero dizer que esse dinheiro não está sendo retirado de outras áreas, como a saúde e a própria educação. Esse dinheiro foi aportado de uma forma em que o governo fará frente ao programa. Eu quero repetir novamente, um programa transitório para que essas famílias sejam atendidas, crianças de 0 a 3 anos. Então fica aqui 30 segundos. Esses esclarecimentos, muito breve. Na próxima semana nós faremos um debate com mais tempo e talvez alguns detalhes que a gente não possa passar nesse momento. Agradeço, senhor presidente. Quero pedir às lideranças dos blocos que assinaram e entenderam a urgência, e também a oposição, que talvez nós tivéssemos um pouquinho de tempo antes da discussão, mas pela necessidade, pela urgência do prefeito, nós estamos utilizando esta condição. Obrigado, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. Próxima vereadora, vereadora professora Ângela. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, bom dia também os que nos veem pela TV Câmara. Eu gostaria de dizer que, ao contrário do que alguns já estão aí noticiando, o meu voto foi não em hipótese alguma, porque eu sou contra a creche, vagas nas creches para as crianças. Muito pelo contrário, eu sou da educação, eu entendo a importância de cada família ter um lugar seguro para deixar os seus filhos, para poder ir trabalhar, para ir atrás do sustento. Esse lugar tem que ser um lugar seguro, tem que ser um lugar que tenha compromisso com a educação. Então, eu entendo tudo isso, e justamente por isso é que eu digo que esse projeto não pode ser tramitado de forma atropelada.
É essa a questão. As comissões não foram formadas. Nós não vamos fazer uma discussão qualificada dessa maneira. Segundo, os sindicatos precisam ser ouvidos. Então, em respeito à categoria, que fala para a gente ter uma ampla discussão com a sociedade, com os profissionais da educação sobre esse tema, eu não poderia votar a favor em hipótese alguma. Então, eu sou contra a tramitação atropelada. Não, em hipótese alguma, de creche para as crianças, especialmente para as crianças de baixa renda, das periferias, que são as que mais sofrem sem as vagas, né, no serviço público municipal. Então, essa é a justificativa do meu voto não, né? E quero aqui, né, trazer esse debate, que essa necessidade das vagas, eu sei que o Pimentel prometeu isso, né, na sua campanha, acho louvável que nós tenhamos essa preocupação com as vagas de creche, mas ela não pode tramitar dessa maneira, de forma atropelada. Muito obrigada. Próxima vereadora, justificar o voto, vereadora Wanda de Assis. Bom dia a todas e todos. Votei contra a urgência para esse projeto, porque eu acredito que as famílias empobrecidas dessa cidade, que hoje somam mais de 10 mil crianças esperando vaga em creche, precisam de creches seguras, com qualidade, com estrutura para proteção e educação dessas crianças. E quando essa gestão manda esse projeto com um regime de urgência, sendo nosso prefeito do mesmo grupo que governa há 8 anos, quer dizer que está fugindo da discussão de que tipo de educação nós defendemos na nossa cidade. Esse projeto quer, em regime de urgência, retira o tempo de discussão para qualificar que tipo de educação, com que tipo de instituição nós vamos conveniar, qual será a estrutura exigida para que uma instituição privada receba crianças empobrecidas, porque são essas crianças que estão lá na periferia, filhas de famílias empobrecidas, que trabalham, saem cedo de casa e voltam tarde para trabalhar, e que provavelmente precisam de um centro de educação infantil, de uma creche, que escute a família, que dialogue com a condição da família. Não pode ser simplesmente essa família receber um voucher e ela fazer o papel que é da gestão. Quem vai contratar a vaga não devia ser a família. Quem faz a gestão da educação é a prefeitura. Então, não pode transferir essa responsabilidade para as famílias individualmente. Nós vamos ter famílias procurando 1 ou 2 creches privadas para inscrever seus filhos. Imaginem, esse trabalho é da prefeitura, de saber nome da família, nome da criança, idade da criança, e saber qual é o centro de educação, qual é a creche mais perto da sua casa, e assim incluir essa família, essa criança, pensando na condição da família. Nós queremos discutir isso. Então, eu sou a favor de que sejam construídas creches, e que nesse período que não tem as creches construídas, seja dado vale creche, mas tem que ser muito conversado conosco. Nós precisamos saber o valor investido, a forma que vai ser investido, de onde vai sair esse valor. E eu estou aqui dizendo para todas as famílias de Curitiba que acompanharemos esse projeto com toda a força, com toda a presença, para garantir que essas angústias que as famílias sofrem hoje, quando procuram vagas na creche, de não conseguir nem falar com o servidor público, as famílias falam com o sistema. Elas contam que escreve lá o nome da criança, elas têm dúvida, elas querem saber quais são as creches que estão à disposição para suas famílias, elas não têm com quem conversar. É sobre isso que as famílias de Curitiba merecem respeito. Precisam ter servidores públicos atendendo, conhecendo a família, a necessidade e incluindo essas crianças em creches mais perto de suas casas. Mesmo que sejam privadas, tem que ser mais perto de suas casas e com direito a ser respeitadas. Então, o fato de passar com urgência famílias de Curitiba,
retira de nós o direito de proteger a educação. Retira de nós o direito de qualificar a forma como a gente quer que as creches sejam oferecidas em Curitiba. Retira dos sindicatos, dos trabalhadoras e trabalhadores da educação, que tanto conhecem e defendem a educação pública, o direito de gestar, de fazer a gestão do recurso público da educação. Esse projeto também, para mim, aparece como uma forma de a Prefeitura de Curitiba iniciar um projeto de privatização. Porque quando a gente terceiriza o trabalho para um privado, a gente passa o recurso público para a mão de um empresário, de um grupo de empresários que vai gerir o recurso público. E eu quero dizer que Curitiba tem total condição de gerir os recursos públicos sem precisar contratar serviços privados para gerir a educação. Defendo a educação pública desde a creche. Então, é por isso que eu queria justificar que votei não, porque o modelo regime de urgência, embora seja um instrumento dessa casa, não caberia nesse projeto se tivéssemos feito isso em novembro e dezembro. Veio com urgência por uma escolha de deixar para cima da hora. Isso não pode acontecer com uma pauta tão importante como a educação, onde tantos aqui nessa cidade, tantas famílias aqui nessa cidade, têm o que dizer sobre como querem, vem dizendo, né? Como querem que seja oferecida creche para seus filhos. É por isso que eu sou a favor das creches, sou a favor do Vale Creche nesse momento, e mesmo assim votei não, para dizer, é preciso ouvir o que as famílias e as organizações que defendem a educação pública têm a dizer sobre esse projeto. Obrigada. Próximo vereador Marcos Vieira. Deixa eu ver, vereador. Deu certo aqui. Deu certo. Obrigado, Peço desculpa, Vossa Excelência, que estava tentando escrever já no início, não deu certo, e agora o microfone. Então, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, presidente. Cumprimento todos os vereadores, as vereadoras, os assessores, os servidores da casa e todos que acompanham hoje essa sessão. É um tema muito importante e complexo que depende da atenção de todos. Aqui, os vereadores que estavam na 18ª legislatura, acho que puderam acompanhar, lembrar quantas vezes eu fiz uso dessa tribuna para trazer essa questão das creches. São muitas mães, nós tivemos um dado que foi publicado, divulgado para toda a cidade, que nós tínhamos ano passado mais de 10 mil crianças aguardando vagas em creches. São mães que deixam de trabalhar, famílias que são comprometidas devido a essa falta de vaga de creche. Também quero deixar registrado o quanto eu me preocupo com os regimes de urgência, as votações. Eu avalio muito, mas quando entendo que realmente é algo que é urgente, tem tido o meu apoio. Nesse caso, é uma urgência que a gente precisa dar essa credibilidade, essa atenção, porque o ano já começou, as mães precisam trabalhar e estão aguardando essa oportunidade. Essa é a minha justificativa do voto favorável, mas também a semana que vem nós vamos ter a oportunidade de discutir o projeto. Eu acredito que tem muitos pontos que precisam ser verificados, vereador Bruno Rossi. Como será feito esse controle, a entrega desses vouchers, vai ser entregue direto para as famílias vão poder fazer desse voucher o que elas quiserem, ou vai ter esse controle, esse compromisso realmente dessa criança estar matriculada, estar estudando, para poder eliminar a vaga, eliminar essa fila. Então, acho que é um projeto importante que nós precisamos, sim, votar favorável, nós precisamos aprovar, nós precisamos dar a oportunidade para que essas mães tenham onde deixar seus filhos e que possam trabalhar, mas cabe a nós também ter exercer nossa função de cuidar desse controle, porque é um dinheiro público e que precisa ser muito bem investido. E quando se fala em educação, eu tenho certeza que é investimento, não é nenhum custo, mas nós precisamos controlar e ajudar a fiscalizar. Então, seria isso a justificativa do meu voto. Próximo vereador, justificar o voto, vereador Bruno Seco. Obrigado, presidente. Presidente, sabe por que esse requerimento ele é urgente? Porque as mães têm urgência. As mães precisam ser atendidas com urgência máxima, porque essa é uma pauta que não é ideológica, partidária, é uma pauta que vai atender mães carentes, famílias que estão impedidas, estagnadas, porque não conseguem ser atendidas com a vaga na creche. Então, essa solução, diferentemente do que tinha comentado até o vereador Zezinho, que caminhou com o prefeito no primeiro turno, caminhou também no segundo turno, diferentemente do vereador Zezinho, eu não caminhei com o prefeito nem no primeiro turno e nem no segundo turno. E eu também sou um dos principais críticos com relação ao déficit de vagas nessas creches.
Mas essa solução proposta pelo prefeito Eduardo Pimentel é uma solução inteligente, de recorrer à iniciativa privada para atender uma dor das mães curitibanas, especialmente das mães carentes curitibanas, sobretudo da região sul da cidade. Então, não há fundamento algum para ser contra esse projeto. Inclusive, muito importante o prefeito tratar essa iniciativa como a sua pauta prioritária, a primeira pauta dessa legislatura. Realmente uma iniciativa muito interessante. Então, só quero também registrar, presidente, que essa iniciativa conta com o meu apoio, terá meu voto favorável, e também quero registrar a minha lamentação com relação a algumas vereadoras que dizem defender a educação, mas diante dessa pauta tão importante, tão relevante, esse requerimento de urgência não é uma questão banalizada, é realmente urgente. São mães que dependem de trabalho e têm o seu futuro pendente por conta desse atendimento, dessa compreensão com relação às vagas serem disponibilizadas a curto prazo. Então, eu lamento muito ver pessoas que dizem defender a educação votarem contra essa iniciativa. Que semana que vem tenham consciência de compreender a urgência dessas mães curitibanas e que votem favoravelmente também essa proposta, que essa proposta é uma proposta urgente e muito necessária. Obrigado. Próximo vereador Éder Borges. Obrigado, presidente. Eu parabenizo o prefeito Eduardo Pimentel e venho aqui, então, esclarecer a população o que aconteceu hoje. A oposição por oposição. Vejam só, o PT diz que é pelo pobre, que é pelas pessoas mais carentes, mas agora, por ser oposição ao prefeito Eduardo Pimentel, é contra. Algumas voltaram atrás para não terem os seus nomes expostos nessa vergonha. E votam contra um regime de urgência de vale creche. As mães que precisam deixar os seus filhos à creche têm urgência. Curitiba tem urgência nisso. Mas não. Querem ficar discutindo, vão discutir. E enquanto discutem, o pobre espera a picanha, que nunca vem, e o filho fica fora da creche, a mãe não pode trabalhar, e é todo aquele transtorno na vida da pessoa. Pobre, o PT não gosta de você. O PT te quer cada vez mais pobre. Semana que vem votaremos a favor desse excelente projeto para Curitiba. E vamos, na sequência, fiscalizar, sim, é claro, essa é a nossa função enquanto vereadores. Mas nós temos urgência nesse projeto. Obrigado, senhor presidente. Próxima vereadora, justificar o voto, vereadora delegada Tatiana. Primeiramente, quero parabenizar ao prefeito por, assim como os demais já justificaram, perfeita a solução apresentada aqui pelo prefeito Eduardo Pimentel. Ele assumiu há pouco mais de um mês e já está trazendo soluções ótimas, possíveis, legais para problemas e reclamações, tanto de direita quanto de esquerda. Acredito que o problema maior para algumas pessoas sejam a continuidade do discurso contrário. Não importa quem apresente, não é deles, então não vale a pena apoiar. O regime de urgência vem exatamente para sustentar este tipo de emergência. Nós estamos falando de uma emergência pública. Eu falei isso na minha campanha, o problema das vagas de creche. E não só de crianças de 0 a 3, mas de 0 a 6. E vou continuar cobrando quanto a isso. Porque o papel nosso aqui de vereador é cobrar e apoiar quando tem soluções importantes e positivas. Parabenizo ao prefeito e justifico aqui meu voto. Obrigado. Próximo vereador Olímpio Araújo Júnior. Presidente, eu gostaria de justificar o meu voto pelo seguinte motivo. Hoje, a esquerda aqui representada pelo PT, PSB, PSOL, acredita ser a detentora do monopólio de todas as virtudes. Geralmente, a maior parte dos problemas resolvidos no Brasil
vem de iniciativas da direita, de empresários, de políticos, de empreendedores, de pessoas que constroem e fazem a riqueza desse país, que geram empregos e que resolvem os problemas. Empresas que criam creches e outras formas de assistência social, utilizando o lucro que a esquerda tanto menospreza. A direita, hoje representada também pelo prefeito Eduardo Pimentel, que tem um compromisso sério com os valores conservadores nessa cidade, está preocupada em resolver problemas emergenciais que atingem pessoas vulneráveis. No nosso gabinete, uma das maiores demandas que tem chegado é justamente de mães que estão em situação vulnerável e muitas vezes não podem trabalhar, não podem exercer o seu direito como cidadãs, porque simplesmente não têm com quem deixar os seus filhos. Esses filhos, quando não são cuidados, ou pelo Estado, ou pela iniciativa privada, não importa de onde vem a ajuda, eles acabam sendo criados pela rua, eles se tornam marginalizados. Um dos problemas que nós temos lutado aqui em Curitiba agora é justamente a população em situação de rua, que nem sempre é composta apenas por pessoas que moram nas ruas, mas também por pessoas que perambulam pelas ruas durante o dia, pedindo esmolas e até mesmo cometendo pequenos delitos para sobreviver, porque nunca foram atendidas pela esquerda virtuosa, dona de todos os monopólios, que a partir do dia que resolver esse problema, acaba também com todos os seus discursos, acaba com todas as suas promessas. Quando um prefeito como Eduardo Pimentel traz a solução, ele cria o desespero desses políticos hipócritas que não têm e nunca tiveram a intenção de ajudar. Porque se eles tivessem, eles teriam resolvido o problema nas últimas gestões do governo federal, aonde eles desviaram bilhões no maior escândalo de corrupção da história da humanidade e não tiraram uma única pessoa da miséria, não tiraram uma única pessoa da pobreza. Nesse ano, nós estamos vendo um aumento da população de rua em 25% em todo o Brasil, mas os discursos da esquerda continuam sendo de que eles são os salvadores dos pobres. E agora nós vemos isso aqui na Câmara Municipal de Curitiba, com vereadoras ficando contra, e assim como disse muito bem o meu colega Éder Borges, muitos só votaram pelo regime de emergência do Vale Creche simplesmente porque ficaram com vergonha de ver os seus nomes e sabiam da repercussão negativa que teria esses nomes estarem ali votando contra. Felizmente, né, a máscara caiu e duas dessas vereadoras votaram contra, simplesmente porque elas não estão preocupadas realmente com a população mais vulnerável. Elas estão preocupadas em lacrar, tirar likes nas redes sociais e ficar na oposição como sempre, porque não importa o motivo, é oposição por oposição. Se o bem está sendo feito por um político de direita ou um político conservador, esse bem deve ser combatido pela esquerda, porque o mérito não vai para eles. Eles querem o monopólio disso nos sindicatos. Não é uma questão de discussão social ou de trazer a sociedade para discutir esse tema. É simplesmente o monopólio dos sindicatos também sobre as virtudes, como sempre. Sindicatos que nunca resolveram absolutamente nada também. Afinal de contas, como eu já falei, se tivesse resolvido, nós não estaríamos aqui debatendo esse assunto hoje. Muito obrigado pela palavra e eu encerro por aqui. Próximo vereador inscrito, o vereador Guilherme Kilter. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de reforçar aqui a justificativa do meu voto favorável a essa questão. Como bati e reforcei várias vezes durante a campanha, a questão da educação é urgente na nossa cidade, principalmente da falta de vagas em creches. Esse projeto vem justamente para solucionar isso, o projeto do Vale Creche. Agora, muito me surpreende que da oposição a gente tenha pessoas contrárias a isso. Gostaria de parabenizar os 3 vereadores da oposição que votaram favoravelmente a essa urgência, porque entendem que, de fato, as famílias precisam desse Vale Creche para solucionar suas dores dentro de casa, colocar um filho numa escola para estudar. Mas muito me surpreende uma das vereadoras da oposição, vereadora do PSOL, que se diz professora, que se diz defensora dos marginalizados e dos pobres oprimidos, votar contra essa urgência. E aí, como fica?
defende ou não defende a educação, defende ou não defende os marginalizados, porque pode até falar uma coisa, mas o voto diz outra e a hipocrisia fica escancarada. Enquanto isso, a outra vereadora que votou contrária a essa urgência, a vereadora do PT, diz que a principal responsabilidade da educação de determinadas escolas é da prefeitura, do poder do Estado. Ora, você me desculpe, mas as famílias são soberanas sobre a educação dos seus filhos e das suas crianças. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos defender isso, que as mães e os pais devam escolher a escola em que seu filho vai estudar, a forma que vai estudar e, se possível, no que cabe a nós, mesmo sendo uma pauta federal, até porque não estudar em casa com homeschooling, porque isso cabe às famílias e não ao poder público, não ao Estado, a mais ninguém. Então, gostaria de justificar, assim, o meu voto e escancarar cada vez mais essa hipocrisia da esquerda. Muito obrigado. Próximo é o vereador Lawrence Nogueira. Tem a palavra por mais 5 minutos. Manifesto, então, o voto favorável a esse projeto. Educação é urgência e também manifesto aqui o parabéns ao prefeito Eduardo Pimentel, ao nosso secretário de Educação, Jean-Pierre, juntamente a todo o seu time. Educação é prioridade, pais estão aí sem poder trabalhar porque não tem aonde os seus filhos iniciarem aí na educação. Então, manifesto o voto favorável, educação é sim prioridade, e estamos aqui para somar e fazer a diferença na vida daqueles que tanto precisam. Obrigado. Encerradas as justificativas,